Mas a gente tinha mais alguma coisa para falar, né, com relação a esse tempo aí de pandemia, de quarentena, né? E nós estivemos durante um tempo falando palavras de encorajamento, de esperança, palavras que estivessem livrando-nos do medo e dando para a gente força, né, encorajamento, para a gente poder continuar em tempos difíceis, confiando em Deus e sabendo que Ele vai nos dar a vitória, né? E nós temos que continuar examinando as Escrituras, como diz a palavra de Deus, né? Porque nós julgamos que elas falam de vida eterna, né? Que delas dão testemunhos daquele que nos conduz à vida eterna, que é Jesus Cristo, né? Então, nós vamos ler Mateus capítulo 7, Mateus 7, versículos 13 e 14. Para aqueles que nos acompanhavam na igreja, né, nós já iniciamos faz um tempinho o estudo do Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, nós estudamos os evangelhos sinóticos, né, que são os evangelhos que contam a vida de Jesus, né, e que possuem muitas passagens parecidas, né? Então, onde você pode estar comparando textos com textos, né? Tanto passagens da vida de Jesus, como também sermões que ele pregou, né? E dentro dos sinóticos, aí nós vamos cada vez mais setorizando, né? Nós agora estamos num assunto que é o Sermão da Montanha. Falamos sobre as bem-aventuranças, falamos sobre a oração do Pai Nosso, e agora nós estamos falando sobre os dois caminhos, tá? Nós estamos falando sobre os dois caminhos e nós estamos exatamente nos versículos 13 e 14 do capítulo 7. Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela, né? Esse mesmo texto, como nós estamos estudando, né, não somente o livro de Mateus, estamos estudando os evangelhos e comparando os textos, né, similares uns com os outros. O texto similar a esse que nós lemos de Mateus está lá em Lucas, capítulo 13, 24. Tá? Lucas capítulo 13, versículo 24, onde ele diz: respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Né? Então, quer dizer, tem alguns acréscimozinhos aí. Né? Nós vamos estar falando isso aí durante o discorrer do nosso estudo. Tá? Então, nós temos aí esses dois textos. Não tem em Marcos, por quê? Porque às vezes, tanto alguma passagem da vida, dos feitos de Jesus, os milagres que ele fez, quanto coisas que ele pregou, às vezes você vai encontrar nos três evangelhos. Ou às vezes você vai encontrar em dois deles, né? Ou Mateus e Marcos, ou Mateus e Lucas, ou Lucas e Marcos, enfim, você vai encontrar, ou às vezes só em um deles, né? Mas a maioria das histórias estão contidas em pelo menos dois, ou às vezes vão estar até nos três deles, né? Então esses são os evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a porta espaçosa, né? Depois a gente vai para a porta larga, né? Depois a gente vai para a porta estreita, tá? E bom, aqui fala, né, que a porta ela é larga e o caminho é espaçoso. Então fala de uma porta que muitos conseguem entrar ao mesmo tempo porque ela é larga, né? E o fato também do caminho ser espaçoso, muita gente também pode caminhar ao mesmo tempo por ele, né? Então fala também de uma estrada confortável, né? Uma estrada de facilidades, tá? E vamos
voltar agora para a porta estreita, né? Entrai pela porta estreita. Lá Lucas fala, esforçai-vos por entrar. Quer dizer, para entrar pela porta estreita, não é simplesmente um ato de, a porta está aqui, eu vou entrar. Você precisa fazer esforço para entrar por ela. Então, me parece ser como você entrar, por exemplo, num dia de hora de pico, né? Quando o pessoal está indo para o trabalho, por exemplo, numa porta de metrô, né, em São Paulo, enfim, na cidade grande, onde você tem que se espremer para poder entrar lá dentro, porque senão a porta fecha e você fica de fora, né? Então é uma comparação para você entender a dificuldade de entrar num lugar, né, onde a possibilidade de nós estarmos entrando nela é realmente difícil, né? Então, a porta aí fala de porta estreita, tá? Para você entender, fala de uma porta só, né? O artigo definido mostra que há uma só porta, tá? E abram lá em João, capítulo 10, versículo 9, e aí você vai ver quem é essa porta que você tem que entrar. João, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: eu sou a porta. Aí quem está falando é Jesus, tá bom? Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, né? Você vai entrar e vai achar pastagem. Essa porta é a porta da salvação, né? Que quando nós entramos, né, você vai não somente entrar, mas vai encontrar provisão e vai ter a liberdade de sair e entrar quando quiser, né? Então fala de liberdade, tá? Essa porta traz a liberdade para todo aquele que entra nela. Então Jesus disse, eu sou a porta, quer dizer, não existe outra porta, só Ele é a porta, tá? E se você recordar de algumas histórias bíblicas, né? Você vai, por exemplo, na história de Noé, quando Deus pede ele para fazer a arca, né? Ali nós podemos ver então Deus pedindo para construir uma só porta, né? Deus pede para ele construir uma só porta. Então só tinha uma maneira de entrar na arca, por aquela única porta. Depois que os animais entram, Noé entra com a sua família, quem fecha a porta? Deus fecha a porta. E quem entrou está salvo. Quem não entrou, infelizmente, não estará salvo. O que nos indica, né? O Noé entrou, mas Deus não esqueceu de Noé ali, né? Passado o tempo do dilúvio, depois que as águas baixaram, eles puderam sair novamente, né? Isso nos garante que quem entrar pela porta, que é Jesus, vai poder sair do outro lado, que é, né, o lugar onde Deus tem preparado para nós. Quem entrar por Jesus e aí andar no caminho, que também é Ele, nós vamos falar sobre isso, né, vai encontrar do outro lado o quê? As portas, os portais eternos, né? Ele entra por uma porta, anda pelo caminho e encontra no final desse caminho os portais eternos, né? O lugar da morada do Altíssimo, que Ele prometeu para nós quando essa nossa vida aqui, essa nossa caminhada aqui na Terra terminar, né? Se você vê também uma outra figura que nós vamos ver, né, através do Velho Testamento, você vai perceber que tem o tabernáculo, ou mesmo o templo, né, o templo de Salomão, né, enfim, o templo de Herodes. Todos os templos foram feitos no mesmo formato, né, seguindo a mesma instrução que Deus passou para Moisés, né? Que é o que? Por exemplo, no tabernáculo fica talvez até mais claro, né? Porque no tabernáculo ele tinha uma espécie de cerca, né, cercando todo aquele aparato que era o tabernáculo, né? E só existia uma porta para entrar no tabernáculo, né? Que era o lugar onde os sacerdotes entravam, né? E dentro, no interior daquele espaço, porque nesse espaço, né, nessa cerca,
né? Lá dentro tinha o quê? Tinha o altar de sacrifício, que era o lugar onde os sacerdotes sacrificavam os cordeiros, né? E depois tinha uma bacia onde eles se lavavam para depois entrar, né, no tabernáculo propriamente dito, que era uma tenda que ficava dentro desse lugar cercado. Também uma porta só, né? Uma porta só. E depois, para entrar também no lugar santíssimo, só tinha um lugar de entrada. E a figura do tabernáculo nos fala o quê? Se nós queremos encontrar, em primeiro lugar, a primeira entrada, uma porta, né? Se você quiser encontrar perdão pelos seus pecados através do sacrifício de Jesus, né, que é representado no altar de sacrifício, e depois purificação dos seus pecados através, né, da bacia de bronze, que era onde eles se lavavam, né, você só pode entrar por uma porta, que é o quê? Jesus. Depois, para você entrar, né, no santo lugar, que é depois que você é salvo, depois que você é purificado, é um lugar santo, onde você encontra o quê? Encontra dispostos ali, né, a mesa dos pães, né, encontra o candelabro e também no meio, né, na frente da cortina que escondia o santo dos santos, né, ficava o altar de incenso. Tudo representando o quê? Fala da mesa, Jesus, o pão da vida, que é o nosso sustento, né? Fala também, do outro lado, o castiçal, né? com as candeias acesas, né? Representando o quê? O poder do Espírito Santo em nossas vidas, né? E também o altar do incenso, que fala o quê? Fala das orações. Tudo isso nos conduz a quê? A Cristo. Se você vê o formato, a disposição de tudo isso, você vai entrando pelo tabernáculo, entrando, né, na tenda propriamente dita, e a disposição da mesa, né, do altar de incenso e também do castiçal vai formar uma cruz. Lembrando que depois, lá para dentro, né, você vai ter o que? A Arca da Aliança, formando o que? Exatamente uma cruz. E aponta para quem? Aponta para Cristo. Ele é a porta para nos livrar da condenação através do seu sacrifício, é a porta para a santificação através do seu Espírito, né, do seu sustento diário, né, através das orações, e é também por ela que nós vamos ter acesso a Deus. Ele diz que ele é o único caminho para nos levar ao Pai. Eu já estou adiantando um pouquinho aí, falando sobre o caminho. Então só Jesus é a porta. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Por quê? Porque a arca representava um lugar onde Deus aparecia, né? Para falar tanto com Moisés como com os sacerdotes. Né? Então, lá ela representa o trono de Deus. Você só vai ter acesso ao trono de Deus, né? Onde a Bíblia fala que nós podemos achegar ao trono da graça e da misericórdia pelo novo vivo caminho, através de Jesus que atravessou o véu, né? Através de Jesus, né, nós somos aceitos perante Deus, tá bom? Então, é disso que fala, um único caminho, uma única porta de acesso a Deus, através de quem? Através de Jesus. Então, não existe nenhum outro mediador, né? Como diz lá, né, Timóteo capítulo 2, né, que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Né? Ele é Deus para que possa representar Deus perante a humanidade, e é homem para que possa representar a humanidade perante Deus. É esse o serviço do sacerdote. Né? Ele era, e não somente o sacerdote, mas ele é o sumo, quer dizer, o sacerdote mais importante. Todos os sumos sacerdotes no Velho Testamento eram só figuras do supremo sacerdote, que é quem? Que é Jesus Cristo, que nos representa perante o Pai. A Bíblia diz que ele está fazendo o que agora? Ele vive a interceder por nós, ele vive a advogar a nossa causa. Nós temos um advogado junto ao Pai, né, se caso nós pecarmos. Então ele é nosso representante fiel perante o Senhor. E é através dele que os nossos louvores são aceitos, que as nossas orações são aceitas. Né? Lembra que eu falei, eu acabei de falar, né, que tudo passa pela cruz de Jesus,
que nos conduz até Deus, né? Então, a Bíblia fala, Atos 4:12, que não existe nenhum outro homem, dado, outro nome, aliás, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro meio de salvação que não seja através de Jesus. Os homens santos da Bíblia, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram pessoas realmente que nos deixaram um exemplo de caminhar com Deus, de seguir a Cristo, né? Mas eles não são mediadores, não podem interceder por nós, né? Nós só podemos alcançar a Deus através de Jesus Cristo. Nenhum outro nome, né? Nem mesmo a mãe de Jesus Cristo, homem, né? Porque como Deus, Jesus não tem mãe, né? Ele só teve mãe, né? O Jesus Cristo encarnado, tá bom? Então, não existe nenhum outro nome. Qual é o destino? Né? Eu já me adiantei, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso novamente. Qual é o destino desse caminho, né? Porque a Bíblia fala lá em Colossenses 2:6, andai nele quem? Em Jesus. Nós devemos andar pelo caminho que é Jesus, que é o quê? O caminho estreito, tá? Nós temos que andar nele. E aí, a Bíblia nos lembra, né, que nós devemos, como que deve ser essa caminhada, se nós queremos realmente alcançar o final dela, né? Porque há promessas de que haverá recompensa se nós andarmos por este caminho, né? E aí o próprio Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele prosseguia para o prêmio da soberana vocação. Paulo, alguém poderia dizer, mas claro que ele não alcançou, ele não havia morrido ainda, ele não estava no céu. Como é que ele pode falar assim, que não julgava ter alcançado ainda, né? Não, porque alguém poderia dizer assim, Paulo já estava num nível de intimidade com Deus, de vida com Deus, que ele já dava como certo que estaria no céu, né? Sim, ele podia até dizer que a sua vida com Deus já estava garantida. Porque ele afirmou certas vezes que se ele morresse, né, naquele momento, ele estaria com Deus, né? Ele tinha certeza da sua salvação. Mas ele ainda não havia alcançado o quê? Ele não havia alcançado o usufruir desse prêmio. Está me entendendo? Então, ele dizia que eu ainda estou na caminhada para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu fui chamado por Jesus, eu fui chamado por Deus para estar com Ele. A minha recompensa, a nossa herança é o próprio Deus. E é o que nós vamos encontrar no final da nossa caminhada, né? Tiago 12 fala, por exemplo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, né, a aprovação, porque ele receberá no final a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então existe uma coroa. A Bíblia fala que nós vamos depositar diante do Senhor, nós vamos depositar no sentido de estar nos prostrando diante dele e colocando diante do trono, né, as nossas coroas, né? Aí você pode perguntar, é uma coroa física? Vai ser algo tangível? Não sei, né? Pode ser alguma coisa simbólica? Pode ser também, mas diz que existe uma coroa que nós vamos estar apresentando diante do trono de Deus, né, quando nós estivermos adorando Ele lá na glória. Paulo fala para Timóteo também, ele usa uma outra palavra para descrever essa recompensa. Ele fala de coroa da justiça. Então que existe uma recompensa para aqueles que chegarem ao fim, completarem essa caminhada, né? Para todos aqueles, não é uma corrida de competição. Todos aqueles que chegarem até o fim vão receber a recompensa, né? Seria uma maratona mesmo para que nós alcancemos no fim a grande recompensa. Em Hebreus 12, 22 a versículo 24, ele fala, tendes chegado, né, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O Monte Sião é uma palavra que o povo usava para se referir a Jerusalém. Isso, né, nos tempos bíblicos, né?
usava Monte Sião para se referir a Jerusalém. Mas o Monte Sião aqui também, como Jerusalém celestial, existe também um Monte Sião celestial, tendo chegado. Hebreus fala, por que nós sabemos? Porque a continuidade do texto fala incontáveis hostes de anjos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, né? Então fala o quê? De nós chegarmos no lugar de glória, tá? Lugar que Deus prometeu para nós. Então, um lugar onde não haverá mais dor, mais pranto, não haverá morte, né? E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O destino do caminho difícil, do caminho árduo, né, é este, né? Um caminho que vai ter como resultado no final a glória eterna, tá? Então, mas neste mundo, querido, nós temos, né, a opção de entrar pelo caminho, pela porta estreita, né, pela porta estreita, pelo caminho que é apertado, né? Mas neste mundo nós temos uma outra opção. Vai falar, mas né? O pastor não disse que tem apenas um caminho? Apenas um caminho que leva à vida, né? Porque para a perdição, eu te digo que, aliás, há até mais de um caminho, há vários, né? Há vários caminhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Mas no final das contas é tudo um caminho só, é o caminho da perdição. É que muita gente acha que são vários caminhos, mas é um caminho só, é um caminho largo, cheio, né, de vários caminhos para várias coisas, né? Então, é um caminho de facilidades, né? Porque é um caminho espaçoso, e é uma porta larga, né? Onde é fácil de entrar, tá? Moisés teve a oportunidade de escolher o caminho mais fácil. Imagina um hebreu, né, tendo nascido no meio dos escravos, mas tendo sido adotado por uma princesa egípcia, tendo recebido toda a educação, né, daquela que era a potência da época, né, a potência nacional da época, né, dos povos dali daquela época. Era o povo mais rico, o povo mais instruído, né? Então ele recebeu também, ele vivia no palácio real, com toda a riqueza, com todo o conforto, mas também com toda a imoralidade que certamente existia entre o povo egípcio, né? E aí nós vemos o que? Em Hebreus capítulo 11, Moisés fazendo uma escolha, né? Ele, antes de Deus chamá-lo, ele fez uma escolha, né? E Deus o honrou por essa escolha, tá? Em Hebreus 11, 24 a 26 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, quer dizer, neto do Faraó, né? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, isso é, a vergonha de Cristo, né, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, né? Ele mirou quem? Mirou a Deus. As recompensas que ele ia receber, né? Mesmo passando situações de muito desafio, situações difíceis com a rebeldia do povo, né? No meio do deserto, sem comida, sem água, muitas vezes sendo questionado, muitas vezes passando por rebeldia, né? Pessoas que se insurgiram contra a liderança dele. Talvez Moisés, se soubesse tudo que ele ia enfrentar ao aceitar o chamado de Deus, né? Nós ficamos pensando, será que ele aceitaria, né? Mas ele deu aquele passo de fé primeiro, né? Que foi primeiro o quê? Recusar-se ser alguém que não era mais povo de Deus, porque ele havia se aliado aos egípcios, mas ele decidiu o quê? Se identificar com o povo de Deus, se tornou o líder deles, né? E estava vendo aquele que é invisível. A Bíblia diz, ao invisível e imortal, né, ao Senhor Jesus. E por isso, né, hoje Moisés está
né, usufruindo dos galardões celestiais por causa da escolha que ele fez, né? Ele preferiu deixar para trás os prazeres transitórios do pecado, a riqueza do palácio, a moralidade, a sensualidade, né? Com certeza a promiscuidade sexual, todos os prazeres mundanos, né? Para o quê? Para estar junto com o povo de Deus, sofrendo, né, no caminho que levava para a terra prometida, que passava por um deserto e por enfrentar muitos inimigos no meio deste caminho, né? Nossa caminhada é semelhante para chegar a Canaã celestial, né? Nós enfrentamos caminhos de deserto, enfrentamos caminhos difíceis, né? E para chegar no final recebendo a recompensa de estar para sempre com Deus, tá? Então, queridos, nós vemos também em 1 João, capítulo 2, versículo 16, 1 João capítulo 2, versículo 16. Vou começar no versículo 15, tá bom? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fala do quê? Da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo aquilo que estimula os sentidos humanos, né? A música deste mundo, os valores deste mundo, a cultura deste mundo, as pessoas embriagadas, né? Extasiadas, né? com os astros do cinema, com os astros da música, e se embebedam dessas coisas, né? O mundo, ele está perdido por quê? Porque ele satisfaz a carne humana, onde a Bíblia diz que ela é contra Deus. Né? Por quê? Porque a carne milita, que briga, né? A minha palavra milita significa militar, quer dizer, briga com o espírito, porque ambos são contrários. Na carne ninguém pode agradar a Deus. O que é a carne? Senão a junção da vontade de cada ser humano que vive contrário à vontade de Deus, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Então eles se ajuntam para satisfazer os seus prazeres transitórios, satisfazer a sua fome de pecado, né? Então, o dinheiro, o orgulho, a fama, as coisas deste mundo, as pessoas vivem para essas coisas, né? Mas tudo isso diz a palavra de Deus que vai passar. Talvez eu li no site que muitas pessoas, durante esse tempo de pandemia, de quarentena, estavam tentando buscar respostas na Bíblia. Isso é causado através de quê? Através do medo, incerteza do amanhã, o medo do desemprego, o medo de como que vai ser, o medo de ser infectado e morrer, medo da morte, medo de diversas coisas, como se isso não pudesse acontecer com eles, mesmo sem pandemia, né? Então, o que a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne muitas vezes faz com as pessoas ilude, faz com que elas vivam num mundo de ilusão, porque nós estamos vivendo realmente períodos difíceis. Mas quem tem dinheiro, quem tem coisas com as quais sentir prazer, acaba se sentindo iludido por elas, né? É por isso que diz a Bíblia que mesmo tendo gente passando fome, mesmo havendo guerras no mundo, tem muita gente que acha que a vida é muito boa, né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ter pessoas se casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, quer dizer, vivendo a vida como se a vida não fosse ter fim, como se não fosse haver um dia juízo, né? Mas diz a Bíblia que o mundo passa, e ele vai passar. Céus e terra passarão, disse Jesus, mas as suas palavras não passarão. Como não passará aquele que dá ouvido às palavras de Jesus? Aqui diz aqui, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então cuidado com as facilidades, né? O dinheiro fácil, que é conseguido através da desonestidade, a falta de integridade, através da corrupção,
né, para você conseguir as coisas. Bota o dinheiro aqui, molha a mão de alguém ali, e isso e aquilo. O caminho de Cristo realmente não é difícil. Às vezes nós vamos sofrer até prejuízos por não optarmos recorrer às facilidades deste mundo. Mas tome cuidado com o caminho fácil. Tome cuidado com o caminho espaçoso, com a porta larga. Não é fácil de entrar, é fácil de andar nela. Tem muita gente andando neste mesmo caminho, né? Então tome cuidado, né? Quando tudo estiver fácil, quando houver muitas facilidades, né, para andar neste mundo. Olha só o que Êxodo, capítulo 23, versículo 32, nos fala sobre ir com todo mundo, né? Fazer a vontade da maioria. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Ele fala que não seguirás a multidão. Não te inclines para a maioria para fazer o mal. O que respalda os caminhos que nós estamos andando não é o fato de todo mundo estar fazendo, né? Porque, aliás, se todo mundo está fazendo, é aí que você deve desconfiar. Porque a Bíblia fala o contrário. Fala que são poucos que acertam pelo caminho da porta estreita. Tem gente querendo alargar a porta estreita. Admitindo, né, coisas que são contrárias à vontade de Deus dentro da igreja. Homossexualidade, divórcios e novos casamentos fora dos padrões bíblicos e diversas outras coisas. Olha, eu quero dizer para você, a porta continua estreita, né? O caminho continua também apertado. Tá? Não tentem alargar, né? Porque quando você se dar conta, você vai se dar conta que não está no caminho estreito, está no caminho largo. Tá? Então tome cuidado. O caminho de Cristo é um caminho que envolve renúncia, né? Porque muitos vão dizer, mas eu nasci assim, eu nasci dessa forma, né? Então é assim que eu sou, né? Não é bem assim. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo, né? Aquele que vier após mim deve o quê? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Então é um confronto contínuo contra a sua própria vontade. É um caminho de autonegação. Você deve estar buscando negar-se a si mesmo dia a dia. É um caminho que a Bíblia fala aqui de dificuldade. 1 Pedro 4,18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Né? Quer dizer, se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde que o ímpio, que não está nem aí para Deus, vai parar? Nós já sabemos a resposta, né? Ele vai continuar andando pelo caminho nessa vida de facilidades, de prazeres, mas o final dele vai ser o quê? O final dele vai ser a destruição, queridos. Então tome cuidado. Hoje estava, durante a mensagem, eu lembrei de uma passagem do filme Deus Não Está Morto, né? No primeiro filme, onde tinha um filho lá que tinha uma mãe, que ela tinha Alzheimer, né? E ele chega na casa dela e começa a falar algumas coisas com ela, que ele dizia assim, pois é, a senhora passou a vida inteira orando, eu nunca conheci uma alma mais generosa que a senhora, né? E que eu fui o homem mais cruel que eu mesmo conheci, tô aqui bem, rico, né? E bem de vida. E a mulher, no instante, ela teve um instante de lucidez e falou para ele umas palavras que ele ficou com aquela cara assustada, né? Aí essa cena eu só vi esse pedaço, né? Eles fizeram um corte desse pedaço. Ela falou para ele assim, né? O diabo, né? Ele muitas das vezes ele concede às pessoas uma vida fácil, né? Uma vida de facilidades, né? E através do pecado. E o pecado é como uma cela, né? Nessa cela você tem tudo que você precisa e a porta está sempre aberta, né? Você acha que tem liberdade, né? Tem os confortos da vida, riquezas, prazeres e tudo mais, né? Mas uma hora a porta fecha
e aí você se dá conta que você ficou preso e está condenado para todo sempre, né? Então, eu estou falando um pouco com as minhas palavras, né? Mas foi isso que ela falou para ele, né? As pessoas estão assim, andando por caminhos de morte, andando pelos caminhos que satisfazem suas próprias vaidades, seus próprios corações, né? E fazendo mal, fazendo aquilo que desagrada a Deus. E eu digo para vocês, muitas vezes esses caminhos envolvem até mesmo a religiosidade, porque a Bíblia diz que, Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim são caminhos de morte, né? Tome cuidado, porque também o caminho da porta larga envolve muitas vezes, né, o caminho da autojustificação, o caminho da moralidade, o caminho de se querer salvação através das práticas de obras, através de orações, através de rezas, através de promessas, através de obras mesmo, né? Esse também é um caminho de morte. Então tome cuidado, né? O diabo, a Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz. Todo caminho de religiosidade que não está dentro da palavra de Deus, mesmo que muitas vezes seja um caminho que aparentemente de sacrifício, quando a gente vê esses hindus fazendo coisas que impondo sofrimento aos seus próprios corpos, né? Não pensem que porque eles estão sofrendo, estão se impondo, se autoimpondo sofrimento, isso abona que a religião que eles estão seguindo é uma religião de verdade. A verdade está expressa na palavra de Deus. Porque Jesus não disse só eu sou o caminho, ele disse eu sou a verdade e eu sou a vida. Nem todos os caminhos, né, vão dar a Deus. Aliás, só um caminho vai dar a Deus, né? Então, nós precisamos tomar cuidados, né, com isso. E a Bíblia fala algumas coisas com as quais nós temos que tomar cuidado, né? Efésios capítulo 5, do versículo 5 ao 7, fala: sabeis, pois isto, nenhum incontinente, aqui incontinente é a pessoa que não consegue manter a sua pureza sexual, né? Aqui, principalmente antes do casamento, né? Entregando-se à fornicação, que é o quê? O sexo praticado antes do casamento. E fala também de pessoas impuras. Impureza envolve pornografia, envolve pensamentos impuros, né? Avareza é o quê? Amor ao dinheiro. Pessoas que vivem para o dinheiro, mesmo não sendo ricas. Pessoas que vivem só para conseguir dinheiro, né? E você não precisa ser rico para amar o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E aí diz sobre também que é idólatra. Ele lembra aqui que a avareza é a idolatria, tá? Que é o quê? Você está cultuando ao Deus Mamon, que é o Deus da riqueza. Nenhuma dessas pessoas, diz aqui, tem herança no reino de Cristo e de Deus, tá? Não vai. Quem tiver no caminho, nesses caminhos de idolatria, porque ele lembra aqui que a avareza é idolatria. Se você idolatra, né, bandas, artistas, coloca isso na frente de Deus, programas de TV, é idolatria do mesmo jeito. Você pode não estar adorando imagens, né, de escultura, mas estar adorando qualquer coisa que não seja Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha o cuidado que nós temos que ter. 1 Coríntios também faz uma ressalva com relação às coisas que existem dentro do caminho largo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante, diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. E aí está incluso, né, aqueles que estão no caminho da homossexualidade, nem sodomitas. Está tudo envolvido, está tudo dentro aí do pecado da área sexual. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, tá?
É certo que muitos de nós, às vezes, parece que é dado uma ênfase à questão do pecado sexual, principalmente a homossexualidade, mas tome cuidado, meu querido. Tem muito cristão aí condenando a prática homossexual, mas praticando outras coisas, né, tão piores quanto, né? A fofoca, porque aqui fala pessoas que são injustas, né? Pessoas que não vão herdar, aqui fala maldizentes. Maldizente, fofoca, né? Palavreado torpe, né? Tudo isso aí está envolvido dentro disso também. Então não pense, por isso que Romanos 1 fala sobre os pecados sobre os quais vem a ira de Deus, mas no capítulo 2 ele fala: quem é tu que condenas o seu próximo e pratica essas mesmas coisas? Então tome cuidado, né? Ao tentar tirar o cisco do olho do outro, do próximo, e não ver que tem uma trave bem grande dentro do seu olho, né? Então tome cuidado. A Bíblia fala para a gente, né, não julgar para que não sejamos julgados, né? A nossa atitude deve ser de pregar a verdade e deixar que a própria verdade, né, e pela ação do Espírito Santo, convença as pessoas. A nossa atitude para com as pessoas deve ser sempre de amor, né? Pregue a palavra, né? E deixe que a palavra fale por si mesmo, tá bom? Então, eu quero terminar, queridos, lembrando que Deus falou com o povo de Israel lá em Êxodo, capítulo 30, né? E depois eu quero ler um outro texto também, Êxodo capítulo 30, versículo 19. Êxodo capítulo 30, versículo 19. Desculpe, é Deuteronômio, tá? Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, tá bom? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Né? Deus está propondo para a gente a vida ou morte, bênção ou maldição. E Ele quer que nós escolhamos a vida. Ele mesmo, num outro texto diz: escolhe uma vida para que vivais. Né? Porque eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, na morte do injusto. Né? Não somente na questão da morte física, ele está se referindo à morte, à perdição eterna. Porque é disso que está falando o texto ali. Perdição eterna, queridos. Tá? Tome cuidado com o caminho largo, né? Com o caminho espaçoso e a porta larga. Eu vou colocar depois no nosso grupo de WhatsApp duas fotos, né? Um quadro antigo que falava sobre onde há ali duas estradas, uma que conduz aos céus e a outra que conduz à perdição. Vocês vão notar que o caminho da perdição vai estar lá com vários textinhos bíblicos. Aliás, os dois caminhos vão estar lá. Um falando sobre práticas de quem anda pelo caminho da justiça, e o outro do caminho largo, com práticas de pessoas que andam pelo caminho espaçoso. E lá mostra adultério, mostra a bebedeira, mostra várias coisinhas. Eu vou colocar para vocês, tá? No grupo, a fotinha no grupo do WhatsApp, também vou postar ali no Face. E tem um quadro moderno, né? Mostra já luzes, né? O mundo moderno, porque esse é um quadro antigo, né? Mostrava o tempo, as pessoas no tempo antigo, passou do tempo que aquele quadro foi feito, e agora tem um quadro mais moderno, e mostra que só há um caminho para Deus, que é uma ponte, que é construída em formato de uma cruz, né? E só ele leva para Deus. E o caminho todo iluminado, largo, espaçoso, né? Ele mostra ele caindo no abismo. Escolha a vida, querido, tá? Mesmo que seja uma vida difícil, uma vida que às vezes você vai ter que fazer escolhas difíceis, vai sofrer penas por causa dessas escolhas difíceis, mas é o caminho que dá para a vida, tá bom? E o Senhor Jesus prometeu nos ajudar, né? Ele disse que vai ser conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
que o Espírito Santo ia estar conosco. Eu quero terminar fazendo a leitura de João, capítulo 14, onde nós temos aqui um diálogo entre Jesus, seus discípulos, né, e um deles faz alguns questionamentos para Jesus. Mas Jesus primeiro começa falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tá? Nós, queridos, fomos salvos, né, para viver a graça de Deus, mas é uma graça que nos capacita a viver em obediência. Os mandamentos de Cristo. Se você o ama, você vai guardar os seus mandamentos. E Ele virá a nós e se manifestará a cada um que fizer essa escolha. Cada um que andar pelo caminho de Cristo, que é o próprio Cristo, andar dentro da sua vontade, andar dentro da sua pessoa. O próprio Jesus disse aos discípulos: vocês já conhecem o caminho, porque vocês conhecem a Cristo, vocês já têm visto a Deus. Como nós temos visto a Deus? À medida que nós contemplamos a Jesus, nós vemos o Pai. À medida que nós caminhamos em Cristo, mais nós vamos nos aproximando do Pai eterno. Amém, querido? Que você tenha um dia, um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoado para a glória de Deus.